Olá a todos, sejam de novo bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Carcassonne e os Segredos, e desta vez temos para vocês, vimos falar-vos de um elemento da expansão Estalagens e Catedrais, que é aqui o seguidor maior, que é esta figurazinha que vocês veem aqui, que é muito semelhante aos seguidores habituais do jogo, mas se repararem é um pouco maior em termos de tamanho, que é esta aqui, isto é o habitual. Bem, para além de, já vamos falar dela então, só vos queríamos mostrar é que no âmbito desta expansão, que foi no fundo a primeira expansão para o jogo Carcassonne, vem algumas peças adicionais com um formato semelhante ao habitual, mas com algumas particularidades, que vêm no fundo acrescentar ao jogo maior riqueza. Mostrar-vos, por exemplo, o exemplo desta peça, que tem aqui a questão de ter cidade, mas tem caminhos dos dois lados. Nós no jogo habitual, esta peça apenas tinha, digamos, tinha a parte de cidade de um lado ao outro. Passamos a ter aqui a possibilidade de ter dois caminhos, por exemplo, pode resolver algumas situações de jogo em que é necessário. Temos aqui um outro exemplo interessante em que temos três partes de cidade que ficam fechadas, em vez de ser, por exemplo, peças como existia até agora, de ter cidade, uma única cidade nestas três partes de peça. Aqui temos três cidades diferentes. O exemplo desta peça aqui, em que vem terminar, já tínhamos algo deste género, mas não uma peça como esta, pode dar muito jeito para ter dois campos de dois lados também. Temos um exemplo desta aqui, por exemplo, em que tem aqui uma aldeia no meio. Reparam que tem aqui dois caminhos, embora estes dois caminhos não podem ser usados, eles servem apenas para delimitar os campos. Passamos a ter aqui 4 campos, por exemplo, também é uma peça nova. Temos aqui um outro exemplo, desta vez com 4 pedaços, por exemplo, de cidade e um jardim no meio, pode, por exemplo, ser usado com o abade, que é uma outra expansão também. Aqui um outro exemplo de também uma peça nova, em que tem aqui uma parte de cidade que faz um triângulo. Também não existia até esta expansão nenhuma peça deste género. Uma outra também com um caminho, que se vê aqui, mas também neste caso aqui em formato de triângulo. O que existia era um caminho que não tocava na cidade. E depois tem esta também muito interessante em termos de estrada, que vem, em vez de ter uma encruzilhada, temos aqui duas estradas que se vão no fundo a dar origem a outros caminhos. Pode ser também muito interessante em jogo para afastar certos adversários. E por fim, esta que temos mais um mosteiro, mas desta vez a partir daqui 2 caminhos. Tínhamos apenas um mosteiro inicialmente no jogo base com um único caminho. No fundo, a expansão, e todas as expansões do jogo Carcassonne vêm trazer novas peças que, por sua vez, vêm acrescentar elementos ao jogo, tornar o jogo muito mais dinâmico. Mas hoje então vimos falar sobretudo então desta peça, que é o seguidor maior, que é muito simples. Nós vamos apenas retirar estas peças então que fazem parte da expansão, como sabem, Estalagens e Catedrais. Aliás, tem este símbolozinho aqui no final, que é este homenzinho grande, que é o seguidor maior, que identifica a expansão, como outras que vocês já viram, e vamos só aqui mostrar-vos um pequeno setup também para perceberem como é que pode funcionar. Nós vamos por aqui no fundo, há mesmo os vermelhos e no fundo os jogadores vermelhos e azuis a jogar. Temos, por exemplo, vamos dar aqui o exemplo desta peça, aqui esta cidade, em que o vermelho procura conquistar. Temos, por exemplo, aqui este caminho, que é, por exemplo, do jogador azul, também. Podemos pô-lo aqui. Depois tínhamos aqui novamente, podemos aqui dizer, acrescentar, por exemplo, esta cidade aqui, este caminho, e aqui neste caso, assim, o vermelho ele pode continuar. Depois passamos aqui para o jogador, por exemplo, azul, pode colocar aqui também o seu seguidor ali naquela cidade. Depois passamos aqui para, peça interessante, o jogador vermelho, que vai colocar, no fundo pode colocar aqui uma peça, como estão a ver, aqui nesta estrada. Só que o que vai acontecer é muito simples. Ele tem então aqui o seguidor maior, como estão a ver há uma diferença em termos de tamanho, e o seguidor maior é uma peça que funciona como outra qualquer, ou seja, é igual a um outro seguidor, eu coloco-a quando coloco uma peça. E neste caso o jogador vermelho coloca, em vez de colocar o seguidor normal, coloca este. Já vão perceber qual é a função dele, porque ele no fundo vai valer por 2 na contagem final. Coloco-o aqui e o jogo prossegue a partir daqui. Temos, por exemplo, a questão do jogador, podemos pôr aqui, por exemplo, a questão do jogador azul, que vai, por exemplo, fazer isto. Ele vai colocá-la aqui, como estão a ver, esta peça, e vai ele próprio também colocar o seu seguidor maior azul. Como estão a ver, em termos de tamanho, este é pequenino e este é maior. Então ele vai colocá-lo aqui. Reparem que esta cidade ainda não é de ninguém. Vamos ver se vai ser ou não. Passamos agora para o vermelho e acontece, do ponto de vista do jogador vermelho, em termos de peças, digamos assim, que ele, por exemplo, vai colocar, ou pode colocar, por exemplo,
esta peça aqui. Okay? Como estão a ver, neste momento o que ele fez foi unir a estrada, eram duas estradas separadas, passaram a estar unidas, só que neste momento, nesta estrada, o que está a acontecer é que existe o seguidor maior vermelho e o seguidor normal azul. Isso significa o quê? Que neste momento, ao contrário de há pouco, esta estrada toda é do vermelho, porque tem um seguidor maior que vale por 2. É como se estivessem aqui dois seguidores vermelhos e apenas um azul. Porque neste caso o vermelho fez isto. Vamos imaginar que agora o jogador azul calhava-lhe esta peça e ele vai colocá-la precisamente aqui. Acontece exatamente a mesma coisa. Neste momento, esta cidade que era só de vermelho, inicialmente, aqui não havia, por causa desta peça e deste seguidor que é o seguidor maior, de repente passa toda a cidade a ser do jogador azul. Significa que este vermelho deixou de ter aqui utilidade porque este vale por 2. É como se tivessem nesta cidade 2 seguidores azuis e um seguidor vermelho. No fundo o jogo podia prosseguir na mesma. Temos, por exemplo, se quiserem, neste caso tinha sido o jogador azul a jogar. O vermelho, por exemplo, pode colocar assim, aqui, claro, com uma intenção óbvia para depois tentar fechar, por exemplo. E aqui neste caso vamos ver só aqui uma particularidade também que pode no fundo ser interessante, que é, por exemplo, vamos dar o caso de jogar aqui uma peça nova e, por exemplo, acontecia esta situação, ser posta aqui a peça neste lado. Neste caso, o que é que acontece? O jogador azul, por exemplo, pode colocar aqui esta peça e reparem que neste caso ele tem aqui uma intenção óbvia que é tentar unir esta estrada, de facto, para tentar pelo menos igualar os pontos, porque já são muitos pontos que estão no vermelho. Por isso o jogador azul, no fundo, jogou assim, em termos de peça, e agora, só para vos dizer também, podia acontecer a seguinte situação também ao vermelho, que era o vermelho, por exemplo, colocava assim e iria colocar aqui a sua peça também para tentar igualar. Por isso, aqui nós não estamos a pôr o jogo todo, só estamos a pôr uma pequena parte, mas para tentarem perceber a mecânica precisamente do jogo. Ou seja, o seguidor maior, ao ser colocado, vale por 2, em qualquer situação, ou na estrada, ou na cidade, ou até no campo. Aqui não estamos a ver os camponeses, mas no campo poderia ser. E depois o que é que acontece? Bem, então os jogadores, para impedirem que este jogador no fundo ganhe, venha a ter a maioria, têm de tentar ter outro jogador lá, que é o que foi que aconteceu com esta jogada do jogador azul e aqui com o jogador vermelho. Aqui não precisamos de fechar, mas naturalmente se isto viesse a ser fechado, vamos dar o exemplo desta maneira, a cidade já era dos 2, porque temos aqui 2 e aqui temos 1, 2, empatavam, mas se não, se isto não acontecesse, por exemplo, ficasse assim, só para vocês terem uma noção, por exemplo, se fosse com esta peça, já não acontecia isso. Esta cidade toda era do azul, enquanto que esta pequenina era do vermelho. Por isso tudo depende depois das peças que nos forem calhar, e a mesma coisa aqui na prática, em termos de estrada. Por isso, tudo depende das peças que vão calhar aos jogadores. Quanto melhores e mais adequadas forem as peças, mais fácil se torna o próprio jogo. Pronto, esperemos que tenham compreendido a importância aqui do seguidor maior e das peças desta extensão. Vão ficando connosco, porque vamos apresentar novas extensões também aqui do universo Carcassonne. Fiquem connosco.